E eles estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e eles foram cheios do Espírito Santo. Agora no capítulo 2 de Atos, nós vamos falar sobre o revestimento de poder, a ousadia de Pedro em pregar, aproveitando a oportunidade. A gente vai ver pessoas se convertendo e a organização, o que a igreja primitiva, os nossos primeiros irmãos faziam. Fica com a gente até o final, eu sou Rodrigo Batista. Eu sou a Cléia Batista. Vamos lá? Nós aprendemos no capítulo 1 a importância da gente permanecer, perseverar, obedecer às ordens do Senhor para que sejamos revestidos de poder. A igreja é revestida de poder agora no capítulo 2. Eles estavam todos reunidos e agora o Espírito Santo habita, enche a igreja, capacita a igreja. Nós vimos que Pedro aproveita a oportunidade e prega a palavra de Deus. Havia pelo menos 3 festas que os judeus de todos os lugares do mundo, fora da Palestina, eles tinham que ir para Jerusalém para celebrarem essas festas, e era até exigido por lei para isso. Na festa de Pentecostes, que acontecia 50 dias depois da Páscoa, e era uma festa também que era conhecida como a festa dos primeiros frutos, judeus de todos os lugares estavam ali. O Espírito Santo vem, enche a igreja, isso desperta a curiosidade das pessoas, e elas vão até o lugar onde eles estavam reunidos. Ali eles ficam maravilhados, alguns até pensam que eles estavam embriagados. Então Pedro prega a palavra de Deus para eles. Cerca de 3.000 pessoas se convertem, queridos, isso é maravilhoso. E um ponto importante dentro de tudo isso foi dito, amor, é que Pedro não perde a oportunidade. Ele não perde a oportunidade. Deus tem nos dado oportunidades, Deus tem nos colocado em lugares estratégicos para a gente pregar a palavra de Deus. E a Cléber, ela vai trazer mais detalhes de como Pedro prega, os detalhes que Pedro traz, que são maravilhosos para o nosso crescimento, a ousadia de Pedro. Mas eu queria destacar isso com você. Havia pessoas de todos os lugares e ele prega a palavra de Deus. Quais são as oportunidades que Deus ele tem te dado? Oportunidades talvez dentro do trabalho, dentro da família, em ambientes específicos para que o reino dele seja espalhado. Cléber, fala para a gente um pouquinho mais, lê o texto para a gente, vamos conversar sobre isso. Vamos lá então, vamos ver isso que o Rodrigo está falando, que é o derramado do Espírito sobre a igreja. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, nos diz que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, nós vemos aqui que estavam pessoas de todos os lugares. A partir do versículo 5, vai nos falar especificamente de onde eram essas pessoas. E elas começaram a ouvir esse barulho. Aqui nos diz que era um som como que de um vento impetuoso, um vento muito forte. E as pessoas foram atraídas a esse lugar onde eles estavam reunidos, onde eles oravam, onde eles perseveravam em oração, que é o que nós vemos no capítulo 1. E elas escutam. E elas vão até esse lugar e elas ficam perplexas, admiradas, porque elas começam a ouvir na sua própria língua materna. E elas começam, inclusive, a questionarem umas às outras. Como assim? Não são galileus essas pessoas que estão falando? Como que a gente está conseguindo entender na nossa própria língua materna? E ali uns acreditam, né, que era algo diferente que estava acontecendo, mas a maioria deles nós vemos que duvidam. E no versículo 15 eles questionam. Outros, porém, zombando, diziam, estão bêbados. Então eles estavam meio sem entender o que estava acontecendo. E é justamente dentro desse contexto que Pedro se levanta e ele começa a falar. E eu acho lindo demais nós vermos isso, porque Pedro ele traz um panorama, gente, incrível. Nós não vamos ler tudo aqui porque é bem extenso, mas eu quero te encorajar a ler a partir do versículo 14. Pedro ele traz um panorama inteiro sobre quem era Jesus. O fato, inclusive, deles terem matado Jesus, e Jesus era de fato o Cristo, o Messias. Ele diz, olha, isso que vocês estão vendo aqui acontecer é o cumprimento da promessa que foi feita para nós lá em Joel, e agora está acontecendo. E esse Pedro, eu não sei se você lembra, mas é o mesmo Pedro que era meio destrambelhado, falava as coisas sem pensar, negou o Senhor 3 vezes. Mas nós vemos que a fé de Pedro é restaurada, inclusive em João, onde nós vemos que eles estão pescando e Jesus aparece na praia e Pedro vê que é Jesus e ele corre em direção ao Senhor. E ali, Pedro ele reconhece que ele não amava o Senhor como ele achava, porque Jesus pergunta, e aí Pedro, agora você me ama muito mais do que esses? E Pedro reconhece, Senhor, não.
Eu não te amo como eu achava. Pedro, aquele Pedro que antes confiava em si mesmo, no seu jeito, na sua personalidade, na sua fala, agora é o Pedro que depende do Espírito Santo, que é cheio do Senhor e usa essa oportunidade para trazer clareza para aquelas pessoas que não estavam entendendo nada. E isso me ensina muito, porque se o Senhor fez através da vida de Pedro, transformou Pedro, nós também podemos ser transformados se nós nos submetemos à autoridade do Espírito Santo em nossas vidas. Então a gente só pode cumprir, viver a missão de Deus aqui na terra através do revestimento de poder, É isso. através da capacitação do Espírito Santo. Pedro foi revestido, a igreja foi revestida, e agora os nossos primeiros irmãos estão dando continuidade na obra de Cristo com ousadia, entendendo que não é sobre eles, e aqui é um ponto importante também, Sim. porque ser revestido de poder, a gente vai entender que não é sobre nós, não é a nossa capacitação, o nosso jeito, a nossa eloquência, a nossa oratória, mas é a capacitação do Espírito Santo. Se não fosse o Espírito Santo com Pedro, com a igreja, cerca de 3.000 pessoas não teriam se convertido. Exatamente. No final do capítulo 2, a gente vai ver que é o próprio Espírito Santo, o próprio Deus, que leva pessoas para congregarem, que inclina os corações das pessoas enquanto eles permaneciam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. O Espírito Santo levava pessoas. Deus levava pessoas. Por quê? Quando a gente faz essas práticas espirituais, é importante isso. Quando a gente faz essas práticas espirituais, menos de nós aparece. Mais o Senhor aparece. Mais Deus é glorificado. Mais Deus faz. E a gente não tem visto algumas coisas acontecerem na nossa vida porque a gente tem centralizado na nossa vida, no nosso eu, nos nossos métodos, na nossa dinâmica, liturgia, assim por diante. E aí eles são revestidos de poder. Eles são capacitados pelo Espírito Santo. Pedro ousadamente prega. Pessoas são curadas, os sinais acompanhavam eles. Fala mais, amor, pra gente, fala um pouquinho mais. É algo lindo, nós vemos o seguinte, o convencimento do Espírito Santo, né? Porque a partir do versículo 37 nos mostra que depois que as pessoas ouviram tudo isso que Pedro falou, explicou e trouxe clareza para elas, a Bíblia diz que elas ficaram comovidas com aquilo que Pedro estava falando. E elas fazem uma pergunta para Pedro: o que nós faremos, irmãos? E aí no versículo 38 Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados. Então, o Espírito Santo convenceu aquelas pessoas. Ele não só capacitou Pedro para ensinar, para pregar, mas também trabalhou nos corações daquelas pessoas. E é ele quem faz. É ele quem convence os corações, é ele quem abre o entendimento e é ele também quem nos capacita. Então, a dependência do Espírito é quase que palpável em todo o livro de Atos. Por isso que no início nós falamos que poderia ser chamado também de Atos do Espírito Santo. Que o Rodrigo falou que nós iríamos aprender também sobre como que eles viviam, como que viviam os convertidos, como que era a dinâmica da igreja primitiva. Isso nós vemos a partir do versículo 42, que nos diz assim, ó, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que ninguém tinha necessidade. E diariamente eles perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. A gente não sabe quem que plantou a igreja em Roma. Paulo depois escreve uma carta para lá, orientando, trazendo detalhes muito importantes. Mas alguns apontam que provavelmente uma dessas pessoas aqui, essas 3.000 pessoas que foram batizadas, provavelmente alguém daqui voltou para Roma e plantou uma igreja. Então a gente vê a importância e o que Deus faz, organiza e nos dá essas oportunidades para a gente pregar, porque o plano dele é muito maior do que a gente pode imaginar. E agora aqui, a partir do verso 42, onde a gente vê a congregação, a igreja reunida, a gente vai ver que eles permaneciam na doutrina dos apóstolos. No capítulo 28 de Mateus, a gente sabe que a gente aprende que a doutrina dos apóstolos são os ensinos de Jesus.
ensine, batiza em meu nome, prega a palavra em meu nome e ensine eles a obedecerem tudo aquilo que eu ensinei vocês. Então a doutrina dos apóstolos eram os ensinos do Senhor, e ali tinha oração, ali tinha comunhão, partir do pão, onde a gente lembra que o Senhor morreu na cruz por nós, mas Ele também vai voltar, e também mostra a importância do corpo, a gente se preocupar com o nosso próximo, cuidar dos nossos irmãos. Então tinha tudo isso, e consequentemente os sinais aconteciam, a gente vê que Deus levava as pessoas, como já foi falado, era Deus quem acrescentava aqueles que iam sendo salvos, porque a presença de Deus estava sobre a jovem igreja, a igreja primitiva, os nossos primeiros irmãos. Então são detalhes, e a Cléia vai falar um pouquinho mais, que nós como igreja local, atual, precisamos aprender. Igrejas saudáveis permanecem em oração, permanecem na palavra, permanecem em comunhão, se preocupam um com o outro, e também lembra de quem morreu por nós na cruz, e que esse alguém vai voltar para nos salvar, para buscar uma igreja santa e irrepreensível. Fala mais para a gente, amor, para a gente ir para o finalzinho. Aqui eu vejo o cumprimento e até uma demonstração daquilo que o Senhor orou em João 17, que ele ora ao Pai, ele intercede, ele diz: Pai, eu oro para que eles sejam um, assim como eu e o Senhor somos um, porque quando eles forem um, o mundo vai crer que eu fui enviado pelo Senhor. E nós vemos isso aqui, porque diz que as pessoas gostavam deles. E Deus ia acrescentando que ia sendo salvo, porque eles realmente viviam uma unidade. Não existia necessitado no meio deles, porque não existia ninguém pensando no seu próprio umbigo. Era um olhando em volta para ver quem estava tendo necessidade, quem precisava de alguma coisa, ao ponto de eles venderem as suas propriedades para servir aos outros. Porque eles viam, se alguém tinha necessidade, eles abriam mão daquilo que eles tinham para que o outro fosse servido. E eu vejo que nós precisamos resgatar isso como igreja. Nós estamos, infelizmente, um pouco longe dessa realidade, mas não é impossível, porque no começo era assim. No começo eles realmente pensavam, eles queriam uma única coisa. Aqui diz que eles tinham tudo em comum, e isso é muito difícil, mas é possível, porque no início da igreja, eles viviam assim, em unidade, em comunhão, em temor ao Senhor. Aqui diz que cada um deles tinha temor em seu coração, eles amavam a presença do Senhor de verdade, e como consequência disso, eles entendiam que era um corpo, que cada membro era importante, e eles serviam uns aos outros, e estavam constantes em oração, e constantes em comunhão, não só com o Senhor, mas também uns com os outros. E aí, por fim, nós aprendemos que precisamos da capacitação do Espírito Santo, do revestimento de poder. A gente só vai conseguir viver tudo isso que eles estavam vivendo aqui se o Espírito Santo estiver em nós. Sozinho a gente não consegue pela nossa própria dinâmica, pelos nossos métodos, certo? A gente também só vai conseguir pregar com ousadia, aproveitar as oportunidades se o Espírito Santo estiver em nós. O Espírito Santo já tem nos dado isso, ele tem te capacitado e falado para você: ó, eu estou te colocando e você consegue. Não é sobre o seu método, mas é sobre a minha capacitação sobre você. E por fim, a gente só vai conseguir viver igreja, viver em comunhão, viver palavra de Deus, espalhar o evangelho e alcançar os perdidos, se a gente for cheio da presença do Espírito Santo. A gente vê que se resume na obra do Espírito Santo em nós. Sem o Espírito Santo a gente não consegue. O Espírito Santo não é uma energia. A gente precisa destacar isso. O Espírito Santo não é uma energia. O Espírito Santo é o próprio Deus em nós. Agora nós, igreja, temos o privilégio de ter o Espírito Santo habitando em nós. Nós não estamos sozinhos, nós não vamos conseguir sem Ele, e é por isso que Ele está conosco, nos capacitando. Seja revestido de poder aí na sua casa, onde você estiver ouvindo esse vídeo. E se você gostou, o que acontece? Deixa o seu like, comenta aqui o que você achou, compartilha esse vídeo com alguém e se inscreve nesse canal se você ainda não é inscrito, né? Sai mandando esse vídeo aí no grupo da tia, do tio, da família, do trabalho. Nós cremos que muitas pessoas serão edificadas através da exposição da palavra do Senhor. Muitas pessoas irão aprender com mais detalhes sobre o que Deus tem feito, e esse é o nosso desejo. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau!